Dado todos esses dados, vamos agora fazer a nossa análise, até mesmo para a gente concluir o nosso vídeo. É muito complicado isso, tá? Eu moro aqui há 20 anos, eu sou jornalista do Brasil especializada em política e e venho observando isso, né? Sempre houve uma instrumentalização, sejam de políticos aqui na Áustria, barganhando contra, e na Alemanha também, né? Barganhando contra estrangeiros para agariar votos. Isso foi, por exemplo, quando deu a crise migratória em 2016, quando vieram vários sírios, né? Em função da guerra aí, foi no agravamento da guerra na Síria, e os estrangeiros foram usados como barganha, tanto que foi governo de ultradireita aqui na Áustria, né, no ano de 2018, depois, inclusive, culminando no próprio Brexit. Na época também, os partidos de extrema-direita na Grã-Bretanha usaram os estrangeiros como barganha para ganhar voto. Esse é o ponto. No caso da Turquia, eu não conheço a política turca muito bem, mas a gente já comentou aqui, eu falei antes aqui no vídeo, que os turcos, eles não possuíam a cidadania alemã, eles eram turcos com visto, com direito a morar na Alemanha, ou isso aqui também se estende à Áustria. E políticos na Turquia também sempre inflamaram os turcos contra os políticos europeus, que é um assunto bastante complexo. Então, isso aí gera essas situações como esses gestos, né? Por exemplo, como eu expliquei, que surgiram de torcedores turcos contra a Áustria, inclusive teve um jogador turco que fez um desses gestos contra os jogadores austríacos, ou da torcida turca que fez isso no jogo contra a Holanda. Então isso também inclusive, sendo investigado, porque isso é um assunto bastante complexo. Bom, para concluir esse vídeo, que ficou um pouco longo, porque a gente teve que trazer alguns fatos para a gente não sair fazendo achismo, aliás, o que eu tenho horror, qual é a minha opinião sobre isso, o que eu vejo dessa situação? Existem alguns pontos que a gente tem que falar, a questão econômica. Tanto a Alemanha quanto a Áustria ainda precisa-se de estrangeiros para trabalhar. No caso da Áustria especificamente na área da saúde. Na área da saúde, praticamente, tem muitos problemas. Aqui na Áustria, por exemplo, se você, dependendo da cirurgia que você queira fazer, você vai demorar alguns meses, se não for uma cirurgia urgente, porque não tem pessoal suficiente para trabalhar. Então, precisa-se sim de estrangeiros. Aí vem aquela história, os políticos, eles têm que parar de instrumentalizar os estrangeiros e achar formas de integrá-los o mais rápido possível à sociedade austríaca. E, com certeza, a língua alemã, ela é uma forma de integração. Esse é o ponto 1. O ponto 2 são os próprios estrangeiros, e aí a gente vai entrar num capítulo bastante. No caso dos turcos, tem a questão religiosa, que é uma questão muito sensível, porque a religião deles não tem absolutamente nada a ver com a religião católica, que é ou protestante, uma religião cristã, vamos dizer. Eu não sou uma pessoa muito católica, mas eu digo assim. Então, existe aí uma questão religiosa que deveria ser discutida para que se possa ter uma integração melhor. Quer ver um ponto que sempre foi de discordância? O uso do véu. O uso do véu é um negócio, por exemplo, aqui, se não me falha a memória, aqui na Áustria, nas instituições, o uso do véu está proibido, por exemplo. No caso quando uma mulher europeia vai para um país muçulmano, ela é obrigada a usar o véu. Isso é um assunto também muito complexo, que deveria haver aí alguma, vamos dizer assim, alguma forma de negociação. E aí também o próprio estrangeiro, ele está disposto a se integrar ao país. Eu tenho acompanhado, só para concluir esse vídeo, a questão dos brasileiros em Portugal, por exemplo. Isso é uma coisa assim muito sensível, porque eu parto do princípio, eu sou estrangeira aqui na Áustria, eu parto do princípio que você deve seguir as regras do país sem nenhum estresse,
e ao mesmo tempo você não vai deixar de ser brasileiro ou português ou o que seja só porque você está seguindo as regras do país. Por que que eu estou falando isso? Porque eu sou a favor de uma sociedade multicultural. Ela existe, ela é possível, aonde todos que são, que pensam diferentes, possam conviver pacificamente. Essa é a minha opinião. Eu sei que estamos em tempos muito complexos aqui na Europa, a gente acabou de gravar um vídeo falando sobre o resultado na eleição na França, a gente sabe que nisso que eu estou falando, o mundo real lá fora é muito diferente, mas, mais uma vez, a situação em que chegamos hoje com essas, ou mesmo com a história da música Ausländer Raus, né, que também circulou pelas redes sociais, isso tudo é fruto de erros na política, isso tudo são erros de políticos populistas que aí instrumentalizaram durante muito tempo e agora uma solução. Ai, desculpa, bati aqui na mesa sem querer. Ter uma solução para esse assunto, aliás, não é muito simples e não é muito fácil, tá certo? Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu achei esse assunto muito importante trazê-lo aqui para o canal. Se você é brasileiro que mora na Áustria ou na Alemanha, eu sugiro que vocês vejam com muita calma tudo, né, ou façam uma pesquisa na internet para ver das expressões e gestos que você não deve fazer em público. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê num próximo vídeo, short ou live, aqui no Vida Europa. Fui.